Muito bom dia a todas e a todos, senhoras e senhores deputados. Já temos quórum, portanto vamos dar início a esta nossa primeira reunião de tomada de posse dos membros da 5ª Comissão, uma das comissões mais, não direi importantes, porque são todas igualmente importantes, mas pelo menos uma das comissões que vai ter um trabalho redobrado, árduo, nas próximas semanas e, obviamente, ao longo do mandato. E por isso têm de vir cheias e cheios de força, com muita energia para os desafios que têm pela frente. Hoje já foi entregue na Assembleia da República o Orçamento do Estado, portanto vão começar o trabalho de imediato e tenho a certeza, uns com a experiência que já detêm dos mandatos anteriores, outros porque trazem a sua experiência pessoal e a sua energia para darem o melhor contributo. Tenho a certeza de que vai correr tudo muito bem e são esses os meus votos, é de que façam um bom trabalho. Em meu nome pessoal e em nome da Presidência, como sabem, o Sr. Presidente da Assembleia está a dar posse a 4 comissões. E o Sr. Vice-Presidente Adão Silva dividimos 5 cada um, portanto faz as 14 comissões que foram criadas. E por isso é que o Sr. Presidente não pode estar, obviamente, em todas, e como é também da praxe parlamentar, delega nos vice-presidentes essa tarefa que tem de ser realizada, e sobretudo neste mandato em que, por razões que são conhecidas, houve um grande atraso e, portanto, temos a obrigação de acelerar para que consigamos corresponder às expectativas dos nossos concidadãos, dos nossos eleitores e mostrarmos aquilo que é verdadeiro, é que estamos aqui para os servir, estamos aqui para trabalhar e queremos fazer rapidamente aquilo que tem de ser feito. Isto é apenas umas brevíssimas palavras de incentivo, de agradecimento e de votos de muitas felicidades e de realização de um bom trabalho. E, portanto, agora passamos então àquilo que tem mesmo de ser feito, que é a chamada dos diferentes membros desta comissão. Já temos aqui o nosso Presidente, que já era também Presidente, portanto, uma pessoa com muita experiência, que já está há muito tempo na Assembleia da República e já era Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, o deputado Filipe Neto Brandão, a quem eu dirijo uma palavra de grande cordialidade, de grande amizade e de votos de muito bom trabalho, como tem, aliás, sempre feito. Também o Sr. Deputado o Carneiro não está. O Sr. Deputado Carneiro, não se importa, venha aqui para a minha esquerda. Eu sei que não deveria ficar à minha esquerda, mas enfim, por uns momentos apenas, só para que nós também já nos chega a máscara, para não termos dificuldade de nos reconhecer uns aos outros. E assim, pelo menos, sempre dá maior visibilidade ao seu rosto. Seja bem-vindo. Portanto, o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do PSD, é o primeiro vice-presidente. O Sr. Deputado Rui Afonso, do Chega, é o segundo vice-presidente. E depois vamos ver agora os membros. Portanto, começo por chamar a folha de presença de onde é que está. Porque era preferível estar aqui. Acho que facilita. Não sei se facilita, mas pronto. Faz de conta. Pronto. Então, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faz favor, tome assinar o livro de ponto. O Sr. Deputado Hugo Carneiro, primeiro vice-presidente, faça favor. Tenho de ver aí no... O Sr. Deputado Rui Afonso. Já estava. Pronto. Agora, então, a Sra. Deputada Ana Bernardo.
podem ir passando, se faz favor, que é mais fácil do que estarem a levantar-se. Já assinou? Então, o Sr. Deputado Carlos Braz, já assinou? Muito obrigada. Carlos Pereira? Não está neste momento. Hugo Pires? O Sr. Deputado já assinou? Muito obrigada. Ivan Gonçalves? Não está. Jamila Madeira? Miguel Cabrita? Miguel Matos? Pedro Anastácio? Já assinou? Sérgio Ávila? Oh, Sr. Deputado, está trocado, tem de vir para este lado. Nós não prescindimos logo nesta tomada de posse que se sentem do lado contrário. Já assinou, Sr. Deputado? Vera Braz. Ora, estes 11 deputados que acabei de nomear são os representantes do grupo parlamentar do PS. Passamos agora ao PSD. Alexandre Simões, já assinou? Eduardo Pacheco. Isso é preciso fazer um bocado de exercício. Exatamente. Aliás, foi precisamente isso que ele quis demonstrar. Joaquim Miranda Sarmento, Jorge Paulo Oliveira, Patrícia Dantas, já assinou? Paula Cardoso, já assinou também. E o Sérgio Marques, ainda não chegou. Claro, também não admira, não é? Vem de longe. Passando à representante da Iniciativa Liberal, não, sim. Iniciativa Liberal, Carla Castro, já assinou? Muito obrigada. Bruno Dias, do PCP, já assinou. Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, já assinou? Bem. E a deputada única Inês Sousa Real, também pertence à Comissão, mas não está presente. Passando aos suplentes. Muito bom dia a todos. Peço desculpa, estava a tomar posse ali na primeira comissão, só pude vir agora. Mas é suplente, não é? Sim, sim. É suplente nesta. Ainda não chamei os suplentes. Ainda não chamei os suplentes. Muito obrigada. Ora, passando aos suplentes. Hugo Carvalho. Não está. Hugo Costa. Joana Lima. Já assinou? Obrigada. João Paulo Rebelo. Não está. Jorge Seguro Sanches. Já assinou. Luís Soares. Marcos Prestrelo. Miguel Iglesias, Miguel dos Santos Rodrigues, Pedro Coimbra, Pedro do Carmo, Tiago Brandão Rodrigues. Já assinou. Acabei de nomear os do PS, agora do PSD. Afonso Oliveira, Artur Sobral Andrade, faz favor então de assinar. Carlos Eduardo Reis. Isaura Moraes também não está. Está. Isaura Moraes está ali. José Silvano, é que não está. Paulo Muniz. Rui Vilar. Está. Sara Madruga da Costa. Não está. Passamos ao suplente do Grupo Parlamentar do Chega, Rui Paulo Sousa. Muito obrigada. Da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto. Muito obrigada. Do PCP, Diana Ferreira, também está noutra. E do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares. Também, muito bem. Está concluída. E agora, se me permitem, e para
quebrar um pouco a tradição, não sei se é tradição, ou então introduzir uma nova tradição. Permitam-me que a esta comissão é adequado trazer aqui, concluir com um poema que eu escolhi do Fernando Pessoa, o poema Liberdade. E perceberão porque é que eu escolhi este poema. Ai, que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não o fazer. Ler é maçada, estudar é nada, sol doira sem literatura. O rio corre, bem ou mal, sem edição original. E a brisa é essa, de tão naturalmente matinal, como o tempo não tem pressa. Livros são papéis pintados com tinta. Estudar é uma coisa em que está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma. Quanto melhor, quando há bruma, esperar por Dom Sebastião, quer venha ou não. Grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do mundo são as crianças. Flores, música, o luar e o sol, que peca só quando, em vez de criar, seca. Mais que isto é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca. Espero que tenham gostado, muito obrigada, muitas felicidades e vamos nos vendo por aí. Bom, senhoras e senhores deputados, pedia só a vossa atenção para breves segundos, telegráfico, porque obviamente todos nós estamos em itinerância da posse. Queria apenas agradecer as palavras simpáticas da senhora Vice-Presidente que nos acaba de empossar. Como referiu, na anterior legislatura exercia já as funções de Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, aqueles que integram grupos parlamentares terão, a meu crer, o desempenho que será transmitido pelos vossos interlocutores. Queria apenas, no início desta legislatura, reiterar a vontade de que esta Comissão mantenha, como sempre manteve, a elevação na condução dos trabalhos e a elevada participação qualificada. Portanto, há deputados que percebem de finanças e, portanto, o poema que acaba de ser lido, que poderia também ser apropriado à Comissão de Cultura, presumo que também vai ser relativamente à parte da biblioteca, mas queria dizer que contam com a mesa e queria saudar muito enfaticamente os senhores vice-presidentes, na certeza que o trabalho que desenvolvermos será profícuo. Será bastante exigente, na exata medida em que, como sabem, a senhora Presidente cometeu uma ligeira imprecisão, não entrou o orçamento, mas vai entrar hoje, o que significa que, muito brevemente, os 50 dias previstos na lei relativamente à tramitação do orçamento exigirão muito de nós, mais do que todas as outras comissões, e, portanto, quem entra de novo na Comissão de Orçamentos e Finanças vai entrar já num período de muita exigência, até física. Eu termino já informando, tenciono enviar entre hoje e amanhã uma proposta do regulamento interno, porque precisamos de um regulamento, não variará muito relativamente ao que esteve vigente na anterior legislatura, mas será disponibilizado às senhoras e senhores deputados.
Cumpre-me fixar, e vai ser por breves 2 semanas talvez, porque entretanto entraremos no processo orçamental em sentido estrito, mas o dia ordinário das nossas reuniões, a hipótese é sempre a terça à tarde ou a quarta de manhã, penso que a preferência será da quarta de manhã, portanto, se assim não for, agradeço depois façam chegar à mesa essas questões. Não sei se já estão os grupos em condições de indicar os respectivos coordenadores. Sei que o PS não, porque procederá a eleições hoje à tarde. Se os demais grupos estiverem, se puderem comunicar desde já. Então, o Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Eduardo Pacheco, já agora. Sr. Presidente, nós não quebramos as tradições. E, portanto, serei eu e o Deputado Jorge Paulo. Pronto. O Grupo Parlamentar do Chega tem um efetivo, portanto, presumo que seja o Sr. Deputado Rui Afonso. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Bruno Dias, será o coordenador. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, presumo que seja a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Pronto, em matéria de grupos parlamentares já temos a indicação dos coordenadores. A Sra. Deputada Inês Sousa Real, como deputada única, também faz parte, mas não tem coordenação. Peço desculpa. Mas também a Sra. Deputada Carla Castro será a coordenadora. Já tinha cumprimentado há pouco. Penitencio-me por esta missão, mas obviamente será a coordenadora. Já estamos habituados à sua presença nesta sala. É um gosto continuar. Assim sendo, senhoras e senhores deputados, portanto, na próxima reunião discutiremos o regulamento e os assuntos que, entretanto, estiverem pendentes. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faça favor. Sr. Presidente, bom dia, caros colegas. Já era todos um excelente mandato também aqui na Comissão de Orçamento e Finanças e felicitar o Sr. Presidente pela sua reeleição para essas funções. E, portanto, que continuo a desempenhá-la com a mesma elevação com que exerceu na legislatura anterior. Sr. Presidente, independentemente de diplomas que hão de baixar à nossa Comissão, a começar pelo orçamento, que é para começarmos logo como deve ser, há algo que já chegou à Assembleia há umas semanas, que tem a ver com o relatório do Tribunal de Contas sobre o novo banco, referente à auditoria. E se fosse possível fazê-la distribuir aos grupos parlamentares, visto que está no segredo dos deuses, era muito importante para também fazermos essa avaliação. Muito obrigado. Sr. Deputado, certíssimo, como calculará, ainda não tenho sequer conhecimento das pendências e, tendo sido empossada neste momento, nem sequer haverá supostamente correspondência ainda que terá sido recebida pelo PAR, será agora doravante distribuída, obviamente, assim que tivermos conhecimento, agiremos, obviamente, em conformidade. Sr. Deputado Mariana Mortágua. Muito bom dia a todos e todas. Votos de bom trabalho. Eu queria apenas fazer uma questão. A COF reúne à quarta, a Comissão de Economia reúne à quarta. Estas duas comissões muitas vezes têm deputados comuns. Não foi esse o meu caso no passado, é o meu caso agora. Longe de mim querer sugerir que a COF mude o seu dia tradicional de reunião. A minha única questão é se não é possível haver alguma tolerância com os horários, uma começar um pouco mais cedo e uma um pouco mais tarde. Nós, no mandato anterior, houve alturas em que antecipámos as nossas reuniões para começar às 9h30 e por isso era esse o pedido que eu fazia, se nós pudéssemos reunir tão cedo quanto possível para permitir que os deputados façam essa coordenação e depois eu tenho que ir ali à Comissão de Economia pedir para reunir tão tarde quanto possível. O Presidente está disponível para qualquer dos dias, portanto, penso que seria então consensual 9h30 da quarta? 9h30. Eu só tenho que marcar a próxima reunião, que eu queria consensualizar, independente das demais. A próxima fica para quarta-feira, às 9h30? Pronto, ok. E a partir daí, já estabilizados os horários das demais, já poderemos tomar uma decisão sobre as futuras reuniões. Portanto, a próxima será quarta-feira, às 9h30. Sr. Deputado Bruno Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando o Sr. Presidente e a mesa e cumprimentando pela eleição e bom trabalho a todos. Sobre a questão que acabou de ser suscitada
pela deputada Mariana Mortágua. Eu gostaria só de dar um contributo. A experiência que nós temos, penso que sou eu que estarei aqui. Não. Tá, quem sabe melhor do que eu, sobre a Comissão de Economia não digo mais nada, porque estou a olhar para quem pode com mais propriedade falar sobre isso, mas a experiência indica que é possível conciliar essas matérias. Relativamente aos dias da semana em que a Comissão reúne, a minha questão não é de sentido inverso, mas é de modo diferente, ou seja, aquilo que eu pedia é que entre a terça-feira e a quarta, e com o sentido preferencial da quarta-feira de se manter a tradição, como dizia o deputado Duarte Pacheco, aquilo que eu solicitava, tanto quanto possível, é que não fossem ambos os dias, fosse um deles, neste caso a quarta. Mas nos últimos anos, especialmente nos últimos anos, o último ano e meio, o volume de trabalho das comissões foi de tal ordem que ditou que muitas delas, a Comissão de Economia pelo menos, caía na rotina de reunir 2 dias por semana, às vezes 3 dias por semana, por sistema. E a COF julgo também. E, portanto, se nós tivermos muitas encomendas, as encomendas são muitas, mas as slots são aquelas. E, portanto, tanto quanto possível, aquilo que seria adequado, penso que para equilibrar e conciliar as exigências das várias comissões, o que seria adequado é, optando pela quarta-feira, manter a quarta-feira e não mais outros dias da semana em cima. E esta era não só a sugestão, mas o apelo, que eu penso que nesta altura era correto fazer. Muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Dias, a mesa registra com agrado a manifestação de autocontenção de solicitação de audições que não deixarão de chegar à mesa e que, portanto, não será necessário agendar. Fez obviamente um reparo que os membros que transitam da anterior legislatura já o sabiam, quer dizer, a páginas tantas suscita-se um número tão elevado de audições que são praticamente todos os dias da semana. Chegámos a ter semanas inteiras com todos os dias para cumprir as audições que estavam aprovadas. Mas, portanto, isso depende também, obviamente, do número de diligências que forem solicitadas à Comissão e o prazo que for necessário para lhes dar cumprimento. Assim, Sr. Deputado Jamil Madeira, peço desculpa. Peço desculpa. Antes de mais, gostaria de felicitá-lo pela sua nova redobrada reconfiança nesta função e, portanto, queria felicitá-lo em nome dos deputados do Partido Socialista, em nome do Partido Socialista, nesta função que muito nos enobrece e a toda a Casa. Aquilo que gostava de ver com regozijo é a tentativa de organizar os trabalhos parlamentares, que eu acho que não só a bem do trabalho nas comissões, a bem do trabalho do plenário e a bem daquilo que todos nós gostamos de sublinhar, que é importante, que é manter uma atividade política de proximidade com os nossos eleitores e que nos permite organizar as atividades fora do espaço do Palácio em contexto direto com as pessoas. Nós sabemos que existem um conjunto de audições que são normais e o contexto orçamental é um contexto de grande pressão e que nos, como disse o Sr. Presidente, que nos retém fisicamente aqui de maneira extrema. E isso é normal, mas todo o restante período é possível e é saudável que se organizem os trabalhos. Eu julgo que destes contributos que aqui foram dados, aquilo que me apraz dizer é que há 2 dinâmicas que temos que fazer. Uma é definir os slots, como disse muito bem o Sr. Presidente, temporais e no quadro da semana, mas também, e nesse contexto, independentemente, e acho que não devemos em nenhum momento conter o número de entidades que pretendemos ouvir e se assim for a intenção do Colégio de Deputados que está à volta desta mesa ouvir, que assim seja, mas que as grelhas permitam que naqueles slots essas audições caibam. Isso significa que se calhar temos que ser um bocadinho mais regrados na construção das grelhas e na associação de grelhas para que a dinâmica dessas audições seja mais efetiva e para que o resultado de não deixar ninguém excessivo tempo à espera de ser ouvido seja portanto, que seja rápido, não é? E, portanto, acho que nós temos aqui uma boa oportunidade para organizar e criar algum método. Não sei se, e aproveitando
objetivamente aquele foi o contributo do Sr. Presidente relativamente ao regimento. Não sei se ir diretamente logo no quadro do regimento ou se depois a mesa, também depois de ouvir talvez a conferência de presidentes das outras comissões sobre a forma como se irão organizar, mas de algum momento tentarmos criar essa dinâmica. Aquilo que é possível ver é que nós vamos entrar em contexto orçamental muito rapidamente, o que, tendo em conta toda a agenda que é habitual entre março e junho, habitual de audições, significa que todas essas vão logo ficar remetidas para um slot de enorme pressão para a sua marcação. E, portanto, não começamos logo muito fácil em termos de agenda. E, portanto, acho que este esforço de nos tentarmos organizar será naturalmente muito relevante. Muito obrigada. Sr. Presidente, subscrevo aquilo que já foi sugerido dessa contenção, sobretudo ao nível de audições, não só das grelhas de tempos, mas também da autocontenção que devemos todos ter em consideração, porque estamos a falar sobretudo no processo legislativo. E no processo legislativo, muitas dessas do pedido de parecer pode ser por escrito e evitarmos, tanto quanto possível, audições presenciais. Nomeadamente, eu não vou fazer referência a nenhum grupo parlamentar em concreto, mas porque isso acabou por ser de forma quase que a acontecer a muitos, em que um grupo parlamentar solicitava a audição de N entidades e depois era o próprio que não estava presente nessas audições. E os outros que não tinham sequer manifestado interesse em ouvir aquela personalidade é que tinham que fazer a tarefa, para não dizer outra coisa, de estar a assegurar o trabalho para que a pessoa não ficasse mal impressionada. E, portanto, esse pedido de contenção deve ser, e quase que diria, de responsabilidade. Quem pede é que tem a obrigação primordial de assegurar a presença e não obrigar os colegas a ouvir alguém que não estavam interessados em ouvir. E, portanto, se nós todos tivermos esse espírito de contenção, acredito que será possível, dentro das slots, evitar as sobreposições e também não nos massacrarmos, nem sermos masoquistas, porque todos nós gostamos muito de ter vida para além do Parlamento. Muito obrigado. Não registro mais nenhum pedido. Sr. Deputado Mariano Mortágua, por favor, passei a registrar. Sr. Presidente, obrigada. Eu quero só retirar tudo o que disse há 10 minutos. Eu acabei de falar com o Presidente da Comissão de Economia, que combinou a reunião para quarta-feira às 9. Portanto, eu só peço, porque a nossa reunião, já que ainda aqui estamos todos e na Economia não estamos, passo para as 10 da manhã. Pronto, é só isso. Pronto. A próxima, depois... Tudo bem. Então, faço esta informação e atendendo à razão de ser do... Ok, certíssimo. Então a nossa reunião será então na quarta-feira às 10. Portanto, os senhores deputados receberão nos e-mails, eu presumo que os serviços já terão contacto com todos os senhores e senhores deputados, mas portanto, depois qualquer coisa articularemos, receberão a proposta de regulamento. Ela conterá, em princípio não, já no fim, como anexo a grelha, que era a grelha vigente, sobre a qual nos poderemos pronunciar também, relativamente à necessidade de efetuar acertos ou não. E eu terminava só, pegando as palavras do deputado Eduardo Pacheco, que são objetivamente verdadeiras, portanto, a questão da excessiva solicitação de audições, para pedir aos senhores e senhores deputados, uma reflexão que já foi feita. Nos últimos anos, a Assembleia, isto passa a todos os grupos parlamentares, passaram a exteriorizar algo que era suposto ser interiorizado pelos próprios grupos parlamentares. Ou seja, a audição de determinadas entidades deveria ser um pressuposto da formulação de uma proposta legislativa. E o que tem ocorrido demasiadas vezes é apresentar a proposta e depois ouvir uma série de entidades sobre os méritos dessa proposta. Portanto, as pronúncias deveriam ser prévias e interiorizadas pelos próprios grupos parlamentares. É uma sugestão, portanto, fica mais à guisa de desabafo, não tenho grandes expectativas sobre o acolhimento, mas a verdade é essa. Durante muitos anos, as entidades não eram ouvidas porque simplesmente já haviam sido ouvidas pelos respectivos grupos parlamentares e, portanto, a proposta legislativa era uma tradução daquilo que havia decorrido desse trabalho. Passou a ser corrente, perante qualquer proposta legislativa, ouvir toda a gente sobre os méritos da própria proposta e, portanto, isso
sobretudo na Comissão de Orçamento e Finanças, veio sobrecarregar imenso, porque, como a Sra. Deputada Jamila Madeira acaba de recordar, nós temos muitas audições previstas na lei, as entidades reguladoras, etc., que no caso verdadeiramente extraordinário, no sentido estrito, extraordinário, de iniciarmos o processo orçamental e vamos terminá-lo em junho, temos um universo, um espaço temporal muito reduzido para cumprirmos uma série de obrigações legais. E, portanto, se pudermos evitar sobrecarregar, eu estou convencido que vamos fisicamente, o processo orçamental é muito exigente, não haverá grandes estímulos para nos lembrarmos de o sobrecarregar a posteriori. Mas, de qualquer maneira, fica também este enquadramento. E sobre a questão pertinente dos tempos e do melhor aproveitamento da dinâmica das audições, portanto, ela será acompanhada à grelha, portanto, os senhores e senhores deputados pronunciar-se-ão sobre as mesmas, alicerçados, obviamente, na experiência dos colegas parlamentares que já sabem quais são os resultados práticos daquela grelha. E, portanto, entretanto, vamos reunir-nos também, porque temos que fixar uma série de disposições sobre a própria tramitação do orçamento, porque obedece a uma grelha muito específica e no prazo de 50 dias terá que ser concluído, porque supostamente é hoje entrega à 1 da tarde, o Sr. Ministro das Finanças fará a entrega do orçamento, o que desencadeia uma série de diligências que estão a cargo da Comissão Parlamentar competente para a matéria, que é a Comissão de Orçamento e Finanças. Senhores e senhores deputados, votos de um ótimo trabalho. Muito obrigado.